Eu já contei para Camila que a nossa sobremesa de hoje é meio que fruto de um intercâmbio cultural. O macarrão, clássico docinho francês, vai ganhar uma combinação de sabores o quê, Camila? Brasileira. Bem brasileira. Pois é, vai ter macarrão Romeu e Julieta, ou seja, de queijo com goiabada. A chefe confeiteira Maíra Toledo vai ensinar o passo a passo desse docinho francês. Em vez de farinha de amêndoas, leva farinha de castanha de caju. Para essa receita, a gente vai precisar de 70 gramas de água, de 250 gramas de açúcar refinado, 250 gramas de açúcar de confeiteiro, 250 gramas de farinha de castanha de caju e 220 gramas de claras. Essas 220 gramas estão divididas em 110 gramas e 110 gramas. Essas claras, elas ficaram 24 horas na geladeira. Isso vai gerar um merengue mais firme. Agora, a gente vai começar pela calda. A gente vai colocar na nossa panela açúcar refinado, 70 gramas de água. Agora a gente vai mexer para esse açúcar dissolver aqui na água e não ter perigo de virar um caramelo antes de chegar no ponto da nossa calda. Depois que a gente mexeu e dissolveu, a gente não vai colocar mais a colher nessa calda, tá bom? Para não correr o risco de cristalizar. Vou ligar aqui o fogão. Aqui na batedeira, a gente vai colocar a primeira pesagem de claras. Essas 110 gramas são mais ou menos 4 claras. Quando ela começa a ferver, os cristalzinhos de açúcar começam a se acumular na borda e isso pode fazer com que a sua calda cristalize. E a gente vai usar esse outro artifício para que fique uma calda também bem bonita. Vai só limpar aqui as laterais. A gente vai começar a bater as nossas claras em neve. Se as claras estiverem muito moles, só espumando, não vai dar certo o nosso merengue italiano, tá? Então ela tem que estar bem firme já em neve e a calda a 118 graus. Mai, ponto de calda é sempre uma questão. Se a pessoa não tem o termômetro culinário, como é que faz? A ponto da calda aqui, o 118 graus, vai ser um ponto de fio duro, tá? Então a gente vou levantar aqui com a colher para vocês verem mais ou menos o ponto de fio, ó. Ele já é um ponto que ele começa quase a formar, ela cai totalmente em fio e ele começa quase a formar aqui, ó. Vocês conseguem perceber os fiozinhos bem durinhos. Prontinho, agora o nosso merengue já tá frio. Assim que vocês colocarem a calda, vocês vão ver que o bowl da batedeira vai ficar bem quente. E agora, quando você coloca a mão, ele já tá morninho. Essa é a hora que você pode parar de bater, tá? E vamos para a próxima etapa da nossa massa, que vai ser peneirar do açúcar aqui nesse bowl grandão, a farinha de castanha de caju. Camila, ela vai mostrar agora o ponto que eu acho que é o mais, assim, é o pulo do gato dessa receita, que é o jeito de incorporar a massa. Dá uma olhada. E lembra aquela segunda parte das 110 gramas de clara? Eles estão aqui ainda e a gente vai misturar crua na massa. A gente vai misturar tudo junto. Essa massa a gente vai misturar sempre primeiro, como toda massa à base de merengue, a gente vai misturar delicadamente, porque a gente não quer perder o ar que a gente incorporou aqui dentro. Mas a gente vai sempre rodar o nosso bowl e mexer de baixo para cima. Já tá uma massa muito mais homogênea, a gente já não vê os ingredientes separados. E como faz para saber que tá no ponto? Não é um bicho de 7 cabeças, a gente tem 2 maneiras de fazer isso. Primeiro, que vocês vão encontrar na internet a maioria das vezes, é falar do ponto de fita. Então, quando a gente levanta ela tem que cair como se fosse uma fita, sem quebrar, igual ela fez aqui. Então, quer dizer que a nossa massa ainda está um pouquinho antes do ponto. A gente pode mexer um pouquinho mais para ela estar um pouquinho mais macia. A outra maneira, que eu prefiro, acho mais fácil, mais intuitiva, é a gente mexer o nosso bowl. Então eu vou colocar a massa aqui pra cima e vou mexer ele, fazer assim. A nossa massa tem que estar brilhante e ela tem que começar a assumir as marcas de cima, mas não muito rápido. Aqui vocês veem que ela ainda continua muito marcada, então confirma o nosso ponto de fita.
Acho que agora chegou. A massa tá brilhando e ela já começa a perder muito mais esse formato que ficou em cima. Quando a gente vem aqui pro ponto de fita, ela cai mais homogêneo, tá vendo? Como uma fita, sem quebrar logo de início, igual fez a primeira vez. Pingar na confeitaria significa, na verdade, porcionar as nossas bolinhas, os nossos macarrons. Então a gente vai usar um saco de confeitar, um bico liso perlê, aqui a gente tá usando o número 10, tá? Então eu vou colocar o bico aqui no nosso saco, cortar a pontinha. E aqui tem um truque para vocês conseguirem colocar a massa no saco. Vocês podem colocar para dentro. Essa é uma parte do saco de confeitar, para essa massa não escorrer e não ficar pingando e fazer aquela sujeira. Nossa massa já tá agora no saco e a gente vai começar por aqui. A gente tem aqui um papel antiaderente, então ele tem duas vantagens. Primeiro, porque ele vai descolar bem fácil o seu macarrão aqui do papel depois. E também ele é transparente. Então, para você que não tem muita prática, você pode imprimir as bolinhas e colocar aqui embaixo para ficar mais ou menos tudo do mesmo tamanho. Fica mais fácil da gente ter um parâmetro. Além do papel antiaderente, que você vai conseguir ver através dele, tem outra dica muito legal, que é manter sempre o saco bem na vertical. Assim não corre o risco deles ficarem tortos, tá? Deixar ele sempre bem na vertical e aí sim você pode apertar. Prontinho, agora eles estão bem lisinhos aqui em cima, né? E eles vão ficar secando. Eles vão ficar secando por aproximadamente 2 horas na temperatura ambiente, até que eles estejam bem sequinhos. Bom, pessoal, e já secaram, ficou secando 2 horas os nossos macarrons que a gente pingou. Vocês vão perceber que a massa agora tá opaca, não tá mais brilhante igual tava. E vocês vão perceber que a hora que você encosta o dedo, ele não mela na sua mão. Você não vai ter resto de massa na mão, ele tá bem sequinho. Então, essa etapa até aqui tá ótimo, ele secou o suficiente para ir para o forno agora. Eu vou explicar como vocês vão fazer no forno elétrico. Então, a gente vai colocar 120 graus por 4 minutos. Depois, a gente vai abrir a porta do forno para que o vapor saia. Lembrando que a gente não quer umidade aqui no nosso macarrão. Então, esse vapor que vai se formar no forno, ele vai sair. Nesse momento, a gente vai abaixar o forno para 95 graus. Colocar mais 4 minutos. Nesse momento a gente abre a porta novamente, depois desses 4 minutos, e vai abaixar para 90 graus, para aí sim finalizar com os últimos 4 minutos. Então serão 3 etapas de 4 minutos, tá bom? Mai, me conta uma coisa, quem tem forno a gás em casa, como é que faz? Como é mais difícil medir a temperatura do forno a gás, você pode deixar no forno mais ou menos de 180 graus, mais ou menos, que vai ser um forno médio. Vocês vão fechar a porta do forno, colocar os macarrons no forno pré-aquecido e você vai deixar ele ali mais ou menos uns 5 minutos também, até os pezinhos se formarem, até ele crescer. Depois que isso acontecer, você vai abrir o seu forno também e vai colocar aquela famosa colher de pau, sabe? Igual a gente faz com suspiro. E aí você pode deixar mais ou menos uns 10 minutos também depois, para ele terminar de assar. Agora que as nossas casquinhas estão lá descansando, é a hora do recheio. O recheio escolhido foi de Romeu e Julieta, bem brasileiro. E para essa receita a gente vai precisar de 440 gramas de chocolate branco, 35 gramas de suco de limão, 35 gramas de creme de leite fresco e 100 gramas de iogurte natural. E a gente tem aqui 200 gramas de goiabada cascão cremosa, que a gente vai usar depois para mesclar nessa ganache, que vai ficar bem bonito, vocês vão ver. Então aqui a gente tem uma água já começando a ferver para a gente colocar o nosso chocolate em banho-maria. Chocolate quase todo derretido, eu vou incorporar os outros ingredientes. O limão, ele vai dar um azedinho a mais e vai balancear a goiabada, fica bem gostoso. Prontinho, nossa ganache está pronta. A gente vai levar ela para gelar antes de mesclar com a goiabada. Bom, nossa ganache está lá gelando, ela vai ficar mais ou menos 12 horas na geladeira, até ficar numa consistência bem cremosa. Eu tenho uma aqui pronta para vocês verem a consistência que fica. Ela fica mais ou menos na mesma consistência da nossa goiabada cascão cremosa também. Isso porque a gente vai agora mesclar os dois
Bem mal misturado, sabe? Pra ficar aquele mesclado bonito. Já tá bom, ele ficou bem marmorizado entre o nosso creme branco e a nossa goiabada. A gente vai colocar também no saco de confeitar. E aqui a gente não precisa usar bico, tá? Se não quiser, eu normalmente uso sem bico. Agora a gente não vai usar bico, então é só cortar a pontinha. E aqui no recheio podem ser generosos, porque afinal o que dá o sabor do macarrão é o nosso recheio. Mai, para rechear, você tem alguma técnica específica? A técnica aqui para rechear, na verdade, é que ele não fique tão até a borda, porque senão na hora que você fechar, ele vai esparramar e vai melecar. Mas não tem, na verdade, muita técnica. Você pode fazer ele direto sem parar, como se fosse um redondinho. Ou, se você preferir, você pode fazer também a voltinha dele aqui para ficar na beirada bonitinho. E agora é só fechar. Prontinho. Espero que vocês gostem dessa combinação de sabores. Olha, eu não resisto. Nossa. Eu só pode como deve, né? Essa mistura não tem o que fazer. Perfeita. E agora a gente tem que preparar a nossa moqueca. Nossa, Vem.